Olá, Zé Luís, bom dia. Olá, Miguel. Estamos aqui já na montagem final da tua exposição Entre Dois Grãos de Areia, que é uma frase da Clarice Lispector, não é? E queria que me falasses, vamos começar mesmo pelo princípio, que é que começasses por falar de como é que apareceu, como é que estas imagens aparecem, a dimensão, como é que elas foram tiradas, como é que esta série apareceu? Bem, quando houve portanto, a ideia de fazer a exposição, aqui quis centrar-me em algo que achasse positivo, no sentido de intervalo, de pausa, com algumas coisas que tinha feito, fazer qualquer coisa assim de novo, e surgiu a ideia de o positivo está relacionado de tudo que parece na imagem tem algo de positivo para mim, ou seja, as imagens são todas tiradas durante vários anos, desde 2016 na praia, e sempre com a ideia de praia com a ligação a Lisboa, praticamente na costa da Caparica, são praticamente todas lá, e tem essa ideia de ir ao encontro de pequenas áreas de imagens, ou seja, quando eu fotografo sempre aqueles planos muito abertos, e interessa-me sempre muito, porque é uma pesquisa que já faço há muitos anos, de ir buscar a ideia do mínimo na imagem. E neste caso é a presença da pessoa que está distante. A minha ideia é, de certa maneira, de aproximar, de unir, portanto, com as minhas ideias, aquelas sensações das pessoas que procuram a ideia da praia, que é vou ver o mar, há a ideia de estar bem em frente do mar, e nesse sentido eu acho que é uma exposição positiva, e também é a primeira vez que trabalho com a ideia da presença humana com imagens minhas. Quer dizer, tem coisas... É a primeira vez, não é? Tudo o resto Tem era coisas sempre... que têm a ver com alguns trabalhos, tem o Ir Quando Vou, sempre a ideia do minúsculo, que pois tem tens a ver... essas... E, portanto, tem a ver com a ideia do dia-a-dia. Mas assim, quando entra assim outras pessoas, é a primeira vez. E a minha interessa é essa ideia de aparecer, de encontrar, não é? E sempre com as mesmas ideias, que de sempre, que é a ideia que está associada à fotografia, a ideia de luz, ele é sempre possível do lado estático ou de movimento, e sempre à espera que a fotografia me traga uma surpresa, dada pelo lado técnico da linguagem, não é? Neste caso é uma linguagem só digital, que é a primeira vez que faço. Vamos aqui para o pé de outras imagens para continuarmos a conversa. Aqui há uma coisa que também, já agora se calhar é interessante contarmos que estas imagens eram para ser deste tamanho. Não sei se na câmara está, eram para ser deste tamanho. E elas foram ampliadas, ganhando o lado clássico em todas as obras de arte bidimensionais de parede que começam a interagir com o nosso corpo, não é? Porque já têm tamanho humano. Como é que foi para ti? Porque acho que foi e aí sim, pela primeira vez, sem dúvida, que tu trabalhas com o corpo humano a uma dimensão real. Bem, eu gosto muito de trabalhar desde o lado do mínimo. Mas agora vamos só explicar, diz-me se eu dizer algum erro, explicar como é que as imagens aparecem. Isto, o Zé Luís faz durante 7, 8 anos fotografias na praia, em que nunca com a ideia de expor. Nunca com a ideia de expor. E depois, mas com a ideia depois de as ampliar, já ir descobrir estas pessoas que estavam ou não? Eu acho que essa ideia surgiu quando começámos a falar na exposição. Ok. Portanto, então, o Zé Luís agarra numa imagem onde estão um aglomerado de pessoas numa praia e vai buscar pessoas anónimas, que ele não faz ideia quem são, e que não são totalmente reconhecíveis nestas imagens, e amplia-as a um tamanho que dá estas imagens. Só para explicar mais ou menos qual é que é o processo fotográfico da coisa. Agora, voltando à pergunta, é como é que foi para ti trabalhar com corpos à escala humana? Eu sempre tive esta ideia, como falei há bocado, do mínimo e também do infinitamente grande. Porque
Por exemplo, a peça do João Paulo, que acaba por ser um rosto, tem cerca de 14,60 m em contínuo. Mas, assim, com esta ideia de trabalhar com as minhas imagens a partir deste processo. Em todo caso, estas imagens, de facto, foram pensadas para o piso de entrada, portanto, daí aquela escala assim, mínima, e do qual tu me ajudaste a encontrar a solução do fator de uma outra escala. Pronto, basicamente de certa maneira, encontrar dentro da minha procura, da ideia de aparecer ou do aparecer da imagem, algo que sempre tivesse a intenção, que é aproximar a fotografia muito à ideia de desenho, à ideia de pintura. Se eu fosse pintor, provavelmente era assim que pintava. Se fosse pessoa que, portanto, se desenhasse, provavelmente gostaria de desenhar não só como algumas destas imagens, mas sim como outras séries anteriores, em que eu exploro muito essa ideia também da linguagem analógica. Aqui está um soundbite, não é? Aqui, é engraçado porque É só tirar. eu sempre achei... Tu gostavas de ter sido pintor? Tu pensaste Não ser necessariamente. músico? Pensaste ser músico? Sim, compositor era a minha profissão. Paixão. E fotografia, lógico. Mas tem essa ideia de... Vamos andar para aqui qualquer destas. a linguagem, posso dizer, a linguagem fotográfica é extremamente rica, não é? Portanto, o digital aqui foi a primeira vez que faço. Porque geralmente o digital aparece mais nos últimos anos na ideia de ampliação de imagens. Ok. Pegando naquilo que tu estavas a dizer, que fizeste uma coisa muito bonita, que isto seriam as imagens que tu terias feito se tivesses sido pintor, não é? É inevitável, olhando para estas imagens, olhar sempre para um lado poético. As pessoas que não sabemos quem são, as pessoas que estão desfocadas. Portanto, há um lado sempre poético, há um lado de uma série de histórias que parece que estão por trás de cada uma destas imagens. Isso não é uma coisa totalmente nova no teu trabalho. Eu não me lembro como é que se chama aquela série daqueles fotomatons. Não, aqueles fotomatons daquele rapaz. PMI, Pronto. Que tem também isso. Tem que é a utilização dos grandes formatos e o desfoque milimétrico. Exatamente. Não é? Levar a pessoa ao limite do reconhecimento. Pronto. Mas tu, quando olhas agora como espectador e não como a pessoa que fez estas imagens, que as criou, como é que tu olhas para estas imagens? Estas imagens, o que é que te dão? Dão-te histórias, o que é que tu tiras destas imagens, agora que tens o trabalho já fechado? Esta seleção, porque o trabalho é muito mais alargado, portanto, tornou-se fascinante, porque estão aqui, ou seja, passei muitas horas a fio a trabalhar neste projeto. Basicamente, aquilo que eu olhar, que as imagens me transmitem, essa ideia quando eu falo da aparição, do aparecer da imagem. Eu estou a trabalhar sempre com a ideia da importância que dou sempre no meu trabalho, que é à procura de uma figura ou de uma presença humana e trabalhá-la, portanto, em paralelo àquilo que tem a ver com a minha estética. Sim, mas agora relaxa, e é quando tu olhas para as imagens, o que é que elas te dão? Do ponto de vista do espectador. Não sei, espero que dê assim um momento do estar bem, não é? De sentir esta ideia que pelas cores, ou pela areia, ou seja pelo mar, a ideia que eu falei há bocadinho do lado positivo. Para mim é um bocadinho desta ideia de certa maneira, de intervalo, que é dar importância às pessoas. E então, esta ideia do ínfimo, do pequenino, do lado do milímetro, não é? Para mim, esta ideia, nos tempos de hoje, parece-me muito importante. O lado das guerras, e aqui aparece um momento para mim de intervalo, de pausa, eu estar bem, tentar unir,
Porque eu nunca fui bom fotógrafo, nunca fotografei pessoas. Aliás, eu acho que sou mau fotógrafo em tudo, não é? Mas a verdade, em tudo, de certa maneira. Tu o que é que disseste que eu não ouvi? Eu acho que sou mau fotógrafo em claro, tudo que claro. faço, não é? Mas pronto, é um bocadinho isso. Aqui sinto-me que houve muito o prazer de fazer e de procurar uma estética pronto, que me atraísse e que gostasse. É muito engraçado porque o teu trabalho às vezes é muito mais facetado, mais quase cartesiano, tendo sempre depois o lado todo poético que as coisas cartesianas também nos podem trazer, mas aqui parece ser um trabalho muito mais mediterrâneo, muito mais a sul, muito mais solar. E tu tens falado e foi surpreendente o que tu estás a dizer. Para mim até me emocionei mais de uma vez com as tuas palavras agora, porque é a primeira vez que eu te vejo falar sobre um trabalho da maneira como estás a trabalhar. Tu pensas que isto aqui é isto que eu estou a dizer. Há mesmo aqui uma coisa nova, há uma coisa mais solar, mais luminosa, mais positiva, mais digna, mais de tratar-nos a todos de uma maneira decente. Eu sim, porque repara, quando se está horas à volta de uma imagem à procura e fazê-la sucessivamente aproximações, não é? Do ponto de vista de que tu falas há um pouco de ampliação, essa ampliação nunca é direta, são várias fases de várias fases. Há sempre aquela ideia de se sentir bem. Eu nunca procuro no meu trabalho esta ideia do impacto. Não é por serem as imagens impactantes. Hoje só dizes coisas bonitas, não é? Não procuro. Pá, tu disseste uma coisa linda que foi dizeres que eras o pior fotógrafo que existe. Também foi uma coisa que me emocionou imenso dizer isso. E eu percebo bem o que é que estás a dizer. Mas, por exemplo, eu senti-me ofendido, porque eu até acho que não fotografo mal. Epá, e então eu percebi perfeitamente... Epá, é a grande diferença entre um gajo como eu e um artista. Uma pessoa ama esta ideia da fotografia. Sou um grande apaixonado por todos os géneros fotográficos. Só aqui uma ressalva, depois as pessoas podem fazer mais interpretações. Quando eu disse que fotografava bem, é exatamente a minha incapacidade de fotografar como um artista. Ou seja, é uma coisa negativa fotografar bem para mim. Portanto, só para depois não venham dizer que eu estava aqui a dizer que... Eu sou daqueles autores que gosto imenso daquilo que faço. Portanto, os trabalhos começam desde o início da minha carreira, sempre com uma ideia muito tratar tudo precisa. com luvas. De luvas, mas há uma coisa que vem desde, de certa maneira, de criança, que é a ideia de eu sentir aquilo que eu faço, as bases estão todas lá. E eu, por exemplo, quando passo anos, desde 89, a fotografar folhas brancas, o que é que eu quero dizer? Que eu quero me apropriar da luz à minha maneira, fazer composições à minha maneira. E aqui é um pouco isto. Eu não tenho a folha branca, mas tenho as pessoas lá ao fundo, que estão a receber luz, que estão a contemplar provavelmente o mar, a pensar nas suas coisas, e isso eu acho que é extremamente bonito. Ou seja, muda um bocadinho esta ideia da folha branca, mas passa a ser pessoas do lado mínimo. Porque, como tu te lembras, por exemplo, do 22474, do 22475, é aquela ideia de trabalhar o milímetro, não é? Portanto, eu quase, se fosse a ideia quase de um grão fotográfico. Aqui é quase a ideia do grão de areia. É um bocadinho assim. Tem a ver muito essa ideia de paixão. Epá, foi das entrevistas de exposições mais bonitas que eu já alguma vez tive. Pá, tu estavas muito inspirado mesmo. Nunca há muito tempo que não me emocionava ouvir um artista falar. Vamos só mostrar esta fotografia e vamos fechar o vídeo. Pá, esta fotografia pode dar um mote à exposição, porque é uma mulher a fotografar, não é? E a exposição é do Zé Luís Neto, é na Galeria Miguel Nabinho. É na sexta-feira, dia 28 de março de 2025, às 10 da noite, e chama-se Entre Dois Grãos de Areia. Venham todos, é amanhã, se calhar vão ver o vídeo amanhã e é hoje, se calhar vão ver o vídeo depois e já foi a inauguração. Não percam e parabéns ao Zé Luís por esta maravilhosa exposição. Obrigado.